paz do Senhor Jesus Cristo seja sobre as nossas vidas nesta tarde, neste sábado. Glórias a Deus que nos deu mais um final de semana, mais um sábado, que é o dia do descanso, que é o dia que o Senhor nos dá para descansar, como mandamento. E glórias a Deus por isso. Nesta tarde de sábado, eu aqui na laje da minha casa, refletindo, analisando a minha vida, analisando tudo que tem acontecido, todos os acontecimentos. Sabe como Deus é glorioso. Mas Deus ontem, na hora que eu estava meditando, refletindo na palavra, Deus me deu um texto, na verdade um salmo, o capítulo 8 de Salmos, o capítulo 4 de Salmos, falou de forma específica comigo e trouxe uma mensagem para eu gravar, para passar para todos que me acompanham. Eu glorifico a Deus porque Ele fala conosco, porque Ele mesmo sendo Deus, um Deus totalmente suficiente, Ele sim é autossuficiente, Ele sim é todo-poderoso e independente, não depende de ninguém, mas por amor, por nos amar, Ele fala conosco e se relaciona conosco. Nós que fomos feitos à imagem e semelhança dEle, por Ele mesmo, pelas mãos dEle. Porque tudo Deus criou com a voz, mas a nós, Deus usou as mãos para fazer. Porque tudo Deus criou pelo poder do haja. Tem até o louvor, né? Haja de Deus. Mas, na verdade, Deus do pó nos moldou com suas mãos e nos formou do pó da terra. Mas glórias a Deus, vamos para o texto, não vamos perder o foco, mas que Deus abençoe ao teu final de semana, ao final de semana da tua família e de todos ao teu redor, e que todos sejam alcançados pela graça do Senhor, pelo amor do Senhor, pelo propósito e salvação de Deus. Que somente aqueles que aceitam Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador têm. Que nesta tarde o Senhor fale ao coração de todos que serão alcançados por esta mensagem. Vamos lá. Davi ora a Deus na sua angústia. É o Salmo 4. Diz assim: ouve-me quando eu clamo, ó Deus da minha justiça. Na angústia me deste largueza. Tem misericórdia de mim e ouve a minha oração. Filhos dos homens, até quando convertereis a minha glória em infâmia? Até quando amareis a vaidade e buscareis a mentira? Sabei, pois, que o Senhor separou para si aquele que lhe é querido. O Senhor ouvirá quando eu clamar a Ele. Perturbai-vos e não pequeis. Falai com vosso coração sobre a vossa cama e calai-vos. Oferecei sacrifícios de justiça e confiai no Senhor. Muitos dizem: quem nos mostrará o bem? Senhor, exalta sobre nós a luz do teu rosto. Puseste a alegria no meu coração, mais do que no tempo em que se multiplicaram o seu trigo e o seu vinho. Em paz também me deitarei e dormirei, porque só tu, Senhor, me fazes habitar em segurança. Amado, mas que texto glorioso. Olha como é nosso Deus, sendo um Deus totalmente independente, não precisa de ninguém e não precisaria nos amar. Mas você sabe, você entende a essência do amor? O amor que Ele é e que Ele manifestou ao dar Jesus Cristo por toda a humanidade? É esta a essência que faz Ele falar conosco todos os dias, para nos guiar, para nos conduzir ao arrependimento, que é o Espírito Santo que nos convence do pecado, e para nos guiar a se entregar a Jesus Cristo. Não somente uma vez, não. Toda vez que nós pecamos, toda vez que nós abandonamos o caminho da graça,
toda vez que nós abandonamos a santificação. Porque Hebreus capítulo 12, versículo 14 diz: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Sem santificação, nem eu, nem você e nem ninguém não veremos a Deus. Mas, se estivermos firmados na palavra, nos santificando, aí sim teremos a salvação. E esse texto está dizendo que Deus ouve, porque está aqui, ó: ouve-me quando eu clamo, ó Deus da minha salvação, da minha justiça. Na angústia me deste largueza, tem misericórdia de mim e ouve a minha oração. Ele não está fazendo uma pergunta, ele está mostrando o que Deus faz. Ele está mostrando que Deus, na justiça dele, na nossa angústia, nos dá largueza, nos dá coisas sobrando, nos dá mais do que precisamos, nos dá total segurança. É uma coisa que nada nesse mundo traz. Não traz, o mundo não traz firmeza para ninguém. Mas Deus, nesse texto, está mostrando que Ele dá largueza. Ele dá mais do que segurança. Ele traz conforto. Porque largueza eu vejo isso. Eu vejo a revelação do conforto. E está aqui, ó: filhos dos homens, até quando convertereis a minha glória em infâmia? Deus está perguntando. Até quando nós, seres humanos, iremos converter a glória de Deus em mentira, em podridão, em injustiça? Até quando? A gente vai pegar as coisas que são para ser consagradas a Deus e usar a nosso bel prazer, usar como a gente acha que deve. Não, eu sou o servo do Senhor, eu faço as coisas como Ele me manda. Só que, na verdade, quem comanda muitos não é o Espírito Santo, é o próprio coração, que é enganoso. Então, amados, sejamos mais zelosos, como Deus é zeloso em relação a tudo. E nos coloquemos diante dele em humilhação. Nos prostremos e peçamos perdão, porque realmente nós pecamos demais, nós nos separamos de Deus por causa dos pecados que escolhemos praticar. Porque até mesmo aqueles pecadinhos pequenininhos, vamos dizer assim, aquelas mentiras, aqueles enganos, aquele troco errado que dão pra gente e a gente aceita, sabendo que está errado. Sabe? São pequenas coisas que o diabo usa para tirar as nossas vidas do caminho da justiça, da verdade absoluta. Porque Deus não tem meio termo. Não existe meia verdade, não existe pecadinho ou pecadão. Pecado é pecado e ponto final. Se você fez 1%, cometeu 1% de pecado, ou vamos dizer assim, se tudo que você está dizendo tem 1% de mentira, toda a verdade está contaminada. Então, amado, não aceite contaminar nem 1% do teu ser para satisfazer nada do teu ego, nada do teu coração, que o teu coração te engana. O meu coração me engana. Mas eu estou diante do Senhor e tenho buscado me santificar. E o que é me santificar? É ler a palavra, conhecer mais da palavra e me vestir mais da palavra. Praticar mais o que a palavra está dizendo. Isso é se santificar. Então, amados, vamos nos santificar. Porque aqui ele está dizendo, no versículo 3, sabei, pois, que o Senhor separou para si aquele que lhe é querido. O Senhor ouvirá quando eu clamar a Ele. Porque aí Davi está dizendo dele. Porque Deus separou para si aquele que lhe é querido, aquele que ele ama, aquele que ele quer bem, aquele que ele quer abençoar. Mas aí a gente fala, mas Deus tem os queridos. É isso que a palavra está dizendo. Deus tem os amados dele. Não significa que Deus faz a acepção, mas significa que Deus, ele se achega a quem se achega a ele. Não é isso que diz a palavra? Chegai-vos, pois, a Deus e ele se chegará a vós. Se eu não me engano, está lá em Tiago. Então, amado, se achegue mais a Deus. Viva mais para Deus. Se convença que você precisa se converter mais.
precisa ser mais cristão. Ainda mais está aqui, ó. Perturbai-vos e não pequeis. Ou seja, se ire. Pode ficar irritado, pode ficar com raiva, mas não peque. Porque esse perturbai-vos é, é o texto que diz: irai-vos, mas não pequeis. No Novo Testamento, não se ponha ao sol diante da vossa ira. Ou nesse texto aqui, ó, perturbai-vos e não pequeis, falai com o vosso coração sobre a vossa cama e calai-vos. Ou seja, conversa com você mesmo. Fala, acalma. Não adianta. A minha raiva, a minha ira não traz justiça. Não traz bênção. Não traz resposta de Deus. Então, aquieta o teu coração. Fala com você mesmo e se conscientiza disso. Se você quer a justiça de Deus, cale a tua justiça. Porque a nossa justiça perante Deus é trapo de imundícia. Fica firme, firme na verdade, firme na palavra de Deus. Não fique firme na tua justiça, não. Né, mas eu faço tudo certo, né? Mas eu vivo conforme as leis, eu respeito todas as leis. Amado, não se firme na tua justiça, porque a nossa justiça perante Deus é trapo de imundícia. É o que diz a palavra. Depois eu posso até colocar referências, mas entenda, Deus, Ele nos alcança não é por justiça, não é porque nós merecemos, é porque Ele tem misericórdia de nós. É porque Ele é gracioso e a graça dele nos alcança. Não é porque merecemos. Muitos dizem: quem nos mostrará o bem? Senhor, exalta sobre nós a luz do teu rosto. Puseste alegria em meu coração mais do que no tempo em que se multiplicavam o trigo e o vinho. O seu trigo e o seu vinho. Ou seja, até nos momentos que eu tive menos provisão, o Senhor me alegrou, o Senhor alegrou meu coração, o Senhor supriu minha necessidade, a minha carência, não me deixou aflito, não me deixou desamparado, esteve presente. Deus não vai deixar a gente sozinho. Você não está sozinho na tua luta. Entenda isso, só que você precisa acalmar o teu coração. O teu coração vai te enganar e vai mentir dizendo que não, Deus está longe de você, não, você está pecando demais, não, você está longe de Deus. Pecando, a gente sempre peca, mas é por isso que devemos nos santificar sempre. Mas entenda, quando você está no caminho certo, o diabo vai lançar setas, vai lançar dardos, vai lançar mentiras contra você. Você não deve aceitar as mentiras do diabo. Se firme na verdade. O sangue de Jesus me purifica de todo pecado. E purificado de todo pecado, eu já não tenho manchas, eu já não tenho máculas na minha vida. Eu sou purificado, eu estou salvo, eu tenho meu nome escrito no livro da vida. Mostre isso para o diabo nas suas orações, mas esteja sempre em santificação. E aqui, para concluir, puseste alegria no meu coração, é o texto do versículo 7, o versículo 8 diz: em paz também me deitarei e dormirei, porque só tu, Senhor, me fazes habitar em segurança. Você entende que para dormir bem, para ter paz, para viver o melhor de Deus, a gente tem que ter paz com Deus, a gente tem que estar bem com Deus, a gente tem que estar sendo ministrado pela verdade, a palavra de Deus, que nos traz liberdade para viver. Então, esteja sempre meditando na palavra, cresça no conhecimento. A letra mata, mas o Espírito vivifica. E o que é o Espírito? É a palavra colocada em prática. É o poder, porque Jesus Cristo é o cumprimento da palavra. É a palavra colocada em prática. O que é o Espírito nesse contexto? É exatamente, é o cumprimento da palavra, é o cumprimento da palavra. Jesus foi o cumprimento da palavra de Deus. O Espírito Santo faz com que nós sejamos o cumprimento da palavra de Deus. Então se vista da palavra e coloque em prática. E assim você viverá guiada pelo poder de Deus. Nós seremos guiados pelo poder, pela unção e pela presença de Deus todos os dias. Fiquemos firmes na palavra, em nome de Jesus, e o diabo não terá espaço, não terá poder sobre as nossas vidas, porque estaremos em sujeição
E a palavra de Deus diz assim: sujeitai-vos, pois, a Deus, e resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Fica firme em sujeição a Deus, e o diabo não terá espaço na tua vida. Que Deus te abençoe nessa tarde de sábado, que abençoe o teu final de semana, que abençoe o resto do mês de fevereiro e todo esse ano em nome de Jesus. Fica firme e o que precisar sempre conte com este servo, Evangelista Marcos, sempre à disposição em servir aqueles que honram, que amam e que buscam a Deus. Fique sempre à vontade se precisar de mim. Se precisar conversar, pode me chamar no Messenger. Quem não tem meu WhatsApp depois eu passo pelo Messenger também. E que Deus abençoe. A paz do Senhor seja sobre as nossas vidas, em nome de Jesus. Deus nos abençoe. Amém.